Olá, este é o Revista TST, o programa que traz as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja o que preparamos para esta edição. Justiça do Trabalho pode executar termo de ajuste de conduta para combater trabalho infantil. Carteiro que sofreu acidente de moto no trabalho obtém direito à indenização. E ainda, acordo entre indústria em recuperação judicial e conferente é considerado inválido. O Revista TST está no ar. Em relação à competência, quando se trata de relações de trabalho, expressas, inclusive, nos termos do artigo 114.1 da Constituição Federal, né? E o trabalho infantil como um todo, independentemente do grau, da intensidade, das violações, permite a formação de uma relação de trabalho, portanto, está dentro do escopo da nossa competência, além de que todas as normas internacionais vinculadas ao tema, as normas essenciais vêm da Organização Internacional do Trabalho, particularmente a Convenção 138 e a Convenção 182 de Proibição do Trabalho Infantil. O ministro Breno Medeiros teve o mesmo entendimento. Segundo ele, o caso divergente julgado pela terceira turma tratava de competência de relação de política pública e não de termos de ajuste de conduta. Eu entendo que não cabe à Justiça do Trabalho estabelecer políticas públicas para municípios em razão, inclusive, do problema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas fiquei vencido na oportunidade, eu gostaria, e como esse é um TAC que foi celebrado, ponte própria, pelo município, eu não vejo como a gente fugir da competência. Assim, por unanimidade, as ministras e os ministros da SDI1 deram provimento ao recurso de embargos e declararam a competência da Justiça do Trabalho para executar o termo de ajuste de conduta. O colegiado determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem para o prosseguimento do caso. Eu volto com vocês no estúdio.
Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E na seção 2 de dissídios individuais do TST, um acordo firmado entre uma indústria em recuperação judicial e um empregado foi considerado inválido. Para o colegiado, qualquer transação com empresas nessa situação deve ser habilitada no juízo empresarial. O empregado trabalhava como conferente para a cerâmica artística Gisele em Criciúma, Santa Catarina. Segundo o processo, o acordo firmado após ele ter sido dispensado previa o pagamento de R$ 32 mil em verbas rescisórias. O valor seria pago em 12 parcelas mensais e sucessivas, com datas fixas. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que havia rejeitado a homologação do acordo. O TRT entendeu que, no caso de recuperação judicial, caberia à Justiça do Trabalho apenas analisar matéria referente à relação trabalhista, ficando a cargo do juízo da recuperação judicial as questões relativas ao pagamento e à execução dos créditos. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, a empresa ajuizou a ação rescisória, pedindo que a sentença fosse anulada. Mas o regional destacou que a homologação foi rejeitada porque o acordo previa o pagamento de verbas trabalhistas em prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues, explicou que a decisão do TRT não afastou a competência da Justiça do Trabalho para a homologação da transação judicial. Entretanto, o pedido de homologação foi negado por violação ao artigo 6º, inciso 2, da Lei de Falências. Segundo o dispositivo, a decretação da falência ou abertura de processo de recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos ao procedimento. Ainda de acordo com o relator, no caso de empresa em recuperação judicial, os pagamentos devem ser feitos de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, de modo que qualquer transação deve ser habilitada no juízo empresarial. No caso, o acordo não poderia ser homologado em razão da potencialidade de lesão a credores inscritos no quadro geral. Por fim, o ministro concluiu que, como a jurisprudência do TST não admite homologação parcial de transação extrajudicial, a invalidade de uma cláusula inviabiliza a chancela judicial. Por unanimidade, a SDI 2 rejeitou o recurso da empresa. Vamos agora fazer uma pausa rápida e depois do intervalo. Carteiro que sofreu acidente de moto no trabalho vai receber indenização. A gente volta em instantes. Todas as quartas-feiras ocorrem os julgamentos das turmas do TST. Vamos ver agora os destaques. Um carteiro que sofreu acidente de moto no trabalho obteve direito à indenização. A atividade foi considerada de risco conforme decisão da terceira turma. O caso envolveu a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e um carteiro motociclista de Magé, no Rio de Janeiro. O trabalhador contou na ação que sofreu um acidente durante o expediente. Ele disse que precisou passar por cirurgia e que ficou afastado das atividades por 60 dias. Devido às sequelas, o homem acabou sendo considerado inapto para continuar na função que exercia. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença de primeiro grau que havia condenado a ECT a pagar indenização de R$ 40 mil ao carteiro. O TRT aplicou ao caso a responsabilidade subjetiva, na qual deve ser comprovada a culpa da empresa. Segundo o regional, adotar a vertente contrária de responsabilidade objetiva, em que não é exigida a demonstração de culpa do acusado, acabaria por inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Da decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela terceira turma. Segundo o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, a situação autoriza sim a responsabilidade objetiva da empresa, com base na teoria do risco, em que o dono do negócio responde pelos perigos que a atividade promova. Para o magistrado, não há dúvida de que o trabalho com o uso de motocicleta expõe o empregado a riscos mais acentuados, como o de acidentes de trânsito. Estamos considerando, como é a nossa
jurisprudência, atividade de risco, trabalhador dos Correios. Então, nós estamos dando provimento, dizendo que é atividade de risco, sim, e por essa razão estamos dando provimento para declarando a responsabilidade civil objetiva da reclamada pelo acidente de trabalho, restabelecer a sentença que a condenou no pagamento da indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, além do pagamento do vale alimentação no custo do afastamento previdenciário. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. E na 7ª turma do TST foi rejeitado o recurso da União contra a decisão que condenou as centrais de abastecimento de Minas Gerais a pagar o salário integral a 3 advogados e a uma advogada da empresa. A Ceasa Mineira havia reduzido o salário deles à metade, depois que os profissionais tiveram o direito de jornada de 4 horas diárias reconhecido. O Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994, em redação vigente até 2022, previa que a jornada de trabalho do advogado era de 4 horas diárias contínuas e 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Com base nessa lei, em outubro de 2018, a 2ª turma do TST concedeu aos profissionais, em ação trabalhista coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Advogados no Estado de Minas Gerais, o pagamento como extras das horas excedentes à 4ª diária. Contudo, em 2020, eles foram surpreendidos ao receber apenas 50% do salário. Segundo a Ceasa, o salário dos profissionais contratados para a jornada diária de 8 horas deveria ser readequado à nova jornada determinada pelo TST, sem prejuízo do pagamento do salário-hora. Os advogados, então, voltaram à Justiça para pedir o pagamento integral, com a alegação de que a redução violaria a Constituição da República. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais manteve a sentença. Conforme o TRT, ao atender o pedido dos advogados, a decisão da 2ª turma do TST não fazia menção à possibilidade de redução proporcional da remuneração mensal. Além disso, os profissionais haviam sido contratados por salário mensal e não por hora. Assim, a redução não poderia ser presumida. Na 7ª turma do TST, a União reiterou os argumentos de que a remuneração anterior se baseava na jornada de 8 horas e de que o salário-hora permanecera intacto, mesmo com a redução do salário à metade. Porém, para o relator, ministro Cláudio Brandão, o caso não tem transcendência jurídica, o que significa que não diz respeito à interpretação e à aplicação de novas leis ou alterações de lei já existente, nem a uma possível afronta direta à Constituição. O ministro observou ainda que estava registrado que os advogados foram contratados com salário mensal. Para chegar à conclusão de que o contrato previa o pagamento por hora, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Assim, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da União. A decisão foi unânime. Ainda é possível recorrer. E fechando o nosso giro, vamos agora para a 5ª turma. O colegiado decidiu que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e região de Santa Catarina pode ajuizar ação para cobrar do Bradesco o pagamento de adicional de transferência para empregados do banco. Quem acompanhou a sessão e contou os detalhes do julgamento é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Luana. A discussão no processo foi se o sindicato da categoria dos bancários poderia propor a reclamação trabalhista contra o Bradesco. Quando a entidade ajuizou a ação, o argumento foi que o banco sonegava dos gerentes gerais e de auditores o direito de receber adicional de transferência de 25% sobre a remuneração, porque eles nunca permaneciam por muito tempo na mesma localidade. O Bradesco questionou a legitimidade do sindicato para atuar no caso. Segundo o banco, a discussão diz respeito a um direito individual, divisível e identificável, com a necessidade de produção de prova relativa a cada empregado. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina entenderam que o sindicato não poderia ajuizar a ação.
Por isso, foi determinada a extinção do processo, mas o sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, na 5ª turma do TST, ministra Morgana Richa, observou que a questão do adicional de transferência é assunto comum aos empregados do banco, mas nem todos estão submetidos às mesmas condições fáticas. Na avaliação da ministra, a ação não diz respeito a direitos individuais homogêneos, mas sim heterogêneos. Entretanto, ela destacou que há entendimento consolidado sobre o tema. A matéria está pacificada nesta Corte, que adotou o entendimento firmado pelo Supremo na composição plena, no sentido de que o sindicato tem ampla legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de todos os quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. São os motivos pelos quais, senhor presidente, eu estou aqui mantendo a decisão agravada. Assim, por unanimidade, a 5ª turma do TST decidiu que o sindicato pode ajuizar a ação. Agora o processo deve retornar à Vara do Trabalho de origem para o julgamento da reclamação trabalhista. Eu volto com você no estúdio, Luana. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Lembrando que ainda cabe recurso. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco você acompanha mais destaques do TST e da Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho assinou acordo de cooperação com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo é fortalecer a área de pesquisa judiciária e ciência de dados da Justiça do Trabalho, além de produzir e avaliar políticas judiciárias baseadas em evidências. O acordo tem vigência até agosto de 2026 e representa mais um passo importante para o fortalecimento da Justiça do Trabalho no Brasil. Nós precisamos nos basear em elementos concretos que possibilitem uma prestação jurisdicional efetiva que alcance a sua finalidade e se converta em benefício dos cidadãos e das cidadãs. Daí o aporte da Organização dos Estados Ibero-Americanos no sentido de fortalecer a nossa Secretaria de Pesquisas Judiciárias é de fundamental importância para que nós tenhamos esses elementos validados pelo método científico que permitam tanto formular políticas públicas eficientes quanto aferir o seu impacto efetivo. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, apresentou um resumo dos resultados do acordo de cooperação técnica assinado com a União para reduzir o número de processos no tribunal. Até julho, a vice-presidência havia despachado 6.073 processos que tinham a União como parte, e em 95,72% deles houve desistência de recursos que levariam a discussão ao Supremo Tribunal Federal. Entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, a Justiça do Trabalho será mobilizada na Semana Nacional de Aprendizagem. A iniciativa é do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e conta com a parceria do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. Durante esses dias, diversas ações serão realizadas pelo país para fomentar medidas que estimulem a inserção de jovens no mercado de trabalho de forma regular, na condição de aprendizes. O evento vai contar ainda com audiências públicas, palestras, feirões, além de um mutirão de julgamentos de processos sobre aprendizagem nas varas e tribunais do trabalho. O TST apoia a campanha Agosto Azul e Vermelho, a iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular busca promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças venosas, arteriais e linfáticas. A campanha ocorre em agosto, mês no qual são celebrados o Dia do Cirurgião Vascular e o Dia Nacional da Consciência Vascular. Já tem algum tempo que grandes aplicativos de entrega de alimentação, compras, transporte, entre outros, estão em alta no país. Mas como fica o direito das pessoas que trabalham nesse meio? Esse é justamente o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST, a regulação do trabalho via plataforma digital.
Pois é, Anderson, com informações atualizadas, a bibliografia estimula o debate sobre o assunto. Quer saber mais? Pelo QR Code você acessa a página com artigos, e-books, teses, dissertações e jurisprudências relacionados ao tema. Os conteúdos estão organizados em ordem alfabética de sobrenome do autor da publicação, contendo as referências bibliográficas e os links correspondentes para acesso. Então corre lá e confira o material. Bom, e hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau.